Vou falar de um assunto hoje que eu acho que vocês vão gostar muito. Hoje eu quero conversar com vocês sobre humildade. Obrigada, Flavinha. Enquanto eu estava preparando a palavra, várias vezes eu parei, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu vou falar sobre isso. Falar sobre humildade é muito humilhante. Porque ninguém quer ouvir, né, sobre isso. E se você encontra uma pessoa que presume, né, ter alguma coisa para poder falar, para poder ensinar sobre humildade, parece que isso já desqualifica ela, né? Eu chego aqui e falo, vou ensinar vocês a serem mais humildes. O que vocês vão pensar de mim? Então, eu quero dizer para vocês que eu estou passando ainda por um processo com Deus, que eu estou uma mulher orgulhosa, mas estou caminhando com o Senhor, trilhando aí junto com você, para poder alcançar esse coração mais parecido com o de Jesus. Né? Então, preciso tratar algumas coisas ainda no meu coração com relação ao orgulho, embora eu acredite que eu tenho muitos motivos para poder ser humilde, mas eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração e tratou no meu coração durante esses dias. Eu sei que a gente está numa série sobre Filipenses. Vocês se lembram disso? Amém. Gente, eu vou ter que tirar meu salto. Vocês ligam? Eu não estou conseguindo andar com ele aqui. Vou ficar descalça. Agora eu estou à vontade. Mas Filipenses, a gente já falou um pouco sobre essa carta aqui. É uma carta curtinha, na verdade, bem pequenininha. Vocês já conseguiram ler, gente, a carta aos Filipenses? Capítulos, né, pequenininhos. A gente consegue sentir muito o coração do apóstolo Paulo nessa carta. Ela é bem pessoal. Ele escreve Filipenses enquanto ele está preso, provavelmente em Roma, vocês já ouviram isso aqui. E ele escreve para uma igreja que ele ama profundamente. O apóstolo Paulo, ele assume um tom todo caloroso, todo amável nessa carta, né? A igreja de Filipos, ela tem uma marca muito profunda na parceria com o apóstolo Paulo a respeito do evangelismo. Eles são muito generosos, eles também são muito calorosos, e eles têm um afeto muito grande pelo apóstolo Paulo. Eles gostam muito do apóstolo Paulo. Então, eles enviam ajuda para ele por meio de Epafrodito, e o apóstolo Paulo responde a isso com gratidão, né, com encorajamento e com direção pastoral. Então, o cenário geral da carta, vocês já sabem, é basicamente isso. O evangelho ele está avançando, mesmo com todas as circunstâncias contrárias. E o apóstolo Paulo quer mostrar para o povo de Filipos que a alegria cristã ela não depende do nosso conforto, né? Ela não depende do nosso status ou da nossa capacidade de controle. Então, o apóstolo Paulo está numa situação completamente adversa. Como eu disse, escrevendo essa carta de uma cadeia, ele tinha várias cidades que queria visitar, ele queria ir pregar o evangelho por muitos lugares, com muitos planos, mas ele encontra satisfação em fazer a vontade de Deus ali daquela prisão, daquele lugar surrado, daquele lugar difícil. E aí eu não sei se vocês sabem, mas as cartas do apóstolo Paulo, gente, elas sempre vão ser escritas com um pretexto ali de alinhamento, né? O apóstolo Paulo, ele planta igrejas e depois ele começa a enviar essas cartas para poder tratar o povo que está ali, né? O povo que está crescendo junto com essa nova comunidade. Então, ele vai escrever, por exemplo, para a igreja de Corinto, e na carta dele aos Coríntios, ele assume um tom muito grave. Não sei se vocês já repararam isso, mas o apóstolo Paulo está meio bravo escrevendo a carta aos Coríntios. Né? Por quê? Porque ele está tratando imoralidade, ele está tratando divisões gravíssimas. Depois ele escreve também aos Gálatas. Com os Gálatas ele vai tratar um desvio doutrinário, Colossos, heresia, Tessalônica, uma confusão escatológica que está acontecendo ali naquele lugar. Mas Filipos foge um pouco dessa regra, né? Porque a igreja, ele fala, vocês são a coroa do meu ministério. Eles são, sabe, os bibelozinhos do apóstolo Paulo. Então, eles são fiéis ao evangelho. Né? Como eu disse, eles são generosos, são missionários, são perseverantes e são muito afetuosos.
mas tem um problema central, enjoadinho, chatinho, acontecendo dentro dessa igreja, que é a falta de unidade. E essa falta de unidade ela vai ser causada por um orgulho que é muito sutil. Então, conflitos internos estão acontecendo. O apóstolo Paulo chega até a citar o nome de 2 mulheres ali que estão brigando. A gente não sabe por que elas estão brigando, mas elas estão tendo um desentendimento. Né? A gente não sabe se elas estão brigando ali por conta da toalha de mesa, da ceia, não sei. A gente tem um problema acontecendo. E ele fala, olha, vocês são irmãos, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, vamos ajustar isso. Por isso, Paulo ele vai insistindo em 2 grandes ênfases que vão se entrelaçando o tempo todo. A primeira é o contentamento e a alegria em Cristo, independente da situação, porque Cristo nos é suficiente, amém? E o segundo tópico é a humildade, a unidade em Cristo, também independente das preferências e das disputas que podem acontecer entre nós, porque Cristo é o nosso Senhor. Então, a carta aos Filipenses é uma grande lição a respeito da soberania e do senhorio de Jesus Cristo sobre a sua igreja, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando as portas se fecham, mesmo quando o cronograma da vida parece que está atrasado, Deus continua trabalhando, Deus continua cuidando da sua igreja. Contentamento cristão não é, sabe, está tudo ótimo. Está tudo dando errado, tudo degringolando, tudo ruim e você repetindo, está tudo ótimo. Não é isso, é Deus ainda está no controle. E essa convicção só nasce a partir de uma postura de humildade. Então, vamos entrar no texto? Vamos lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Eu acho que a gente pode ler o texto todo, do 1 ao 11. Eu trouxe uma pregação mais expositiva, então a gente vai correr um pouco mais devagar. É um pouco mais difícil da gente manter o foco, mas é uma pregação muito bíblica, bem? Então a gente vai tirar tudo o que der para tirar desse texto, a gente vai cavar fundo nele, para poder aprender aqui com o apóstolo Paulo tudo o que ele está querendo ensinar para essa igreja. Então, versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se aprofunda o afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Senhor, alinha o nosso coração nessa manhã. Deus, nos ajuda a, Senhor, nos deleitarmos na sua vontade. Pai, que haja um prazer no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, de olhar para Jesus Cristo, Senhor, de desejar ser como Ele. Em nome de Jesus, que a Tua palavra caia no nosso coração e ela dê frutos a 30, 60 e a 100 por 1. Amém. Bom, o orgulho, então, ele é o pecado mais antigo do universo, né? E ele não está dando sinais de que ele vai ficar mais fraco, né? O orgulho não vai embora. Ele vai continuar aí com a gente por algum tempo ainda. C.S. Lewis, ele disse: o orgulho é a principal causa de miséria em toda a nação e família desde que o mundo começou. Então, pensa comigo.
Foi orgulho que tirou Lúcifer do céu, não é isso? Ele olhou para o trono, a palavra de Deus diz isso, olhou para o trono de Deus e ele disse, eu vou chegar até lá. Eu me exaltarei sobremaneira, eu assentarei no trono do Altíssimo. Então foi isso que arrancou Lúcifer do seu lugar de adoração, do seu lugar de comunhão com Deus. Foi o orgulho que tirou Adão do paraíso. Foi o orgulho que tirou Saul, primeiro rei de Israel, do seu reino. Foi o orgulho que tirou Nabucodonosor da sociedade da Babilônia. Foi o orgulho que tirou Ramã da corte persa. Foi o orgulho que fez com que anjos se transformassem em demônios. É o orgulho que faz com que amigos se tornem inimigos. O orgulho, ele arruína tudo. O Lewis diz que o orgulho ele é o câncer da nossa alma e que se a gente deixa isso sem tratamento, isso destrói toda a nossa vida espiritual. Então, olhem como que isso é sério, né? Por que que o orgulho ele é tão mortal? O apóstolo Pedro diz lá na primeira epístola dele, no capítulo 5, ele fala, Deus se opõe aos orgulhosos. Olha como que isso é grave para o Senhor. A palavra se opor aqui é um termo militar. Ele está dizendo que Deus, como um exército, se levanta, se organiza para poder lutar contra esse inimigo. E esse inimigo é o orgulho. Deus orquestra algo contra os orgulhosos. E a gramática dele é tão precisa, né, que ele fala, no tempo presente, Deus se opõe, Deus sempre se opôs e Ele sempre vai continuar se opondo às pessoas orgulhosas. No livro de Provérbios tem uns 3, 4, 5 avisos a respeito disso, dizendo, Deus odeia o olhar altivo, Deus odeia o homem soberbo, Deus se opõe contra os orgulhosos. Então, esse é um aviso muito ratificado nas Escrituras. Deus se preocupa com isso. Por quê? Porque o orgulho, ele é um estado mental anti-Deus. Uma pessoa orgulhosa não consegue depender do Senhor. Não consegue se entregar completamente a Ele. E esse vai ser o grande pecado que leva a todos os outros pecados. Então, a raiva começa aí. A falta de perdão começa aí. A amargura começa aí. Esse pecado é tão perigoso que te torna um inimigo de Deus. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Filipenses, versículo 1 e 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Ele está apelando. Vocês estão vendo que ele está jogando baixo, né? Ou será que tem alguma coisa aí realmente boa? Né? Será que nós temos algo? Então, se tem aí alguma consolação, se tem amor, sabe, se tem comunhão do Espírito aí entre vocês, vamos fazer isso funcionar. Então, completem a minha alegria. Ele está dizendo, eu sou feliz, eu sou alegre, eu estou bem, mas vocês querem me deixar melhor ainda? Vamos começar a se dar bem, pessoal. Vamos completar isso. Vocês podem completar a minha alegria se dando bem. Quem aqui é pai e mãe de mais de um filho? É legal quando eles brigam, gente. A gente está nessa fase lá em casa. E quem apanha é o Tito, tá? Só para vocês saberem. Eles estão o tempo todo, sabe, se degladiando, eles brigam por conta de tudo. Eu dou um serviço, eu falo assim, ô Tito, vai lá buscar uma fralda para mim, para eu trocar o Dante. Eu falo, vai buscar uma fralda? Ele não vai querer, né, buscar uma fralda. Aí a Eva fala, eu vou, deixa que eu vou. Quando ela fala, deixa que eu vou, ele sai correndo. Ele se torna o melhor servo de todos. Super disponível, disposto. E aí chegam os dois se degladiando com a fralda na mão. Sempre assim. Então eu entendo bem o que o apóstolo Paulo está falando, né? Você já parou para pensar por que a Bíblia nos chama de irmãos? Por que você é meu irmão em Cristo? Eu não te escolhi. Irmão, a gente não escolhe. A gente só recebe. A gente recebe e faz pertencer. Então, Deus nos fez família. Deus nos deu uns aos outros.
E Ele pede que a gente se aliancie, que a gente faça um outro pertencer. E que a gente se aperfeiçoe como corpo de Cristo. Então a gente não gosta quando irmãos não se dão bem. A gente quer paz. Porque onde tem paz, meu irmão, tem poder. Onde tem paz, a unção de Deus permanece ali. E a gente quer que nosso ministério seja poderoso, que as nossas famílias sejam fortes. Então a gente trabalha duro para poder manter a contenda fora de todos os jeitos. Então eu tenho conversado muito, por exemplo, com as crianças lá em casa. Esses dias eu peguei os dois, enrolei os dois no casaco e falei, agora vocês vão fazer tudo junto, sem brigar. Porque nós somos um time só, a gente está indo para um lugar só. A gente quer que a nossa família vença. A gente não vê companheiros de um mesmo time jogando um contra o outro. Quer todo mundo fazer o gol. E se um fizer o gol, o outro ganha também. Aí amarrei os dois juntos, eles ficaram por um tempo bem. Depois de 10 minutos começaram a brigar de novo. Mas a gente está nessa. A gente precisa trabalhar nessa direção. Todos aqui, irmãos e irmãs, nós estamos lutando pelo reino de Deus, avançando para que Ele seja glorificado. Então não tem motivo para disputa. O apóstolo Paulo ele é tão desapegado com relação a isso, que as pessoas começam a falar com ele assim, você viu quem está pregando? Fulaninho. Ah, mas fulaninho não tem motivação certa do coração dele não, tá, apóstolo Paulo? Fica de olho, a motivação dele está errada. Ele está pregando, mas ele está pregando para se vangloriar. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Meu irmão, o problema é dele. Se ele está pregando o evangelho, que o evangelho avance. Depois ele se conserta com Deus, mas que a palavra de Deus se espalhe. Que as pessoas sejam alcançadas. Seja por disputa, por vanglória, que o evangelho continue sendo pregado. Imagina, meu irmão, a gente encontrar esse coração, onde aquilo que importa é a vontade de Deus. Ele está dizendo, vocês querem completar a minha alegria? É assim que ele fala, alguém me tira daqui, eu estou preso, organiza um motim, vem até aqui, me tira desse lugar. Não, ele está falando, façam a vontade de Deus. O nosso foco é esse, nosso objetivo é esse. E é por isso que a gente quer que a nossa família dê certo, os nossos negócios deem certo. Porque no final das contas isso glorifica o Senhor. Pessoas humildes são pacificadoras e são amantes da paz. Elas desfrutam de uma vida de paz. Pensa aí numa situação comum. Meu irmão, você se desentende com alguém. Talvez você tenha uma discussão. E aí ambos os dois acabam dizendo coisas que não deveriam. Isso já aconteceu na sua casa? E a gente fala coisa que a gente não devia falar. O quão rápido você é para poder tentar ir ali e consertar as coisas? Ou será que você se senta pensando, quem tem que vir se desculpar é ele que errou comigo? Eu estava certo. Eu não sei vocês, minhas irmãs, mas o meu marido, eu não sei por qual razão, eu acho que ele acha que ele tem que se desculpar pouco. Mas eu sei qual que é a grande questão. O William perdoa as coisas muito rápido. Eu falo uma coisa com ele, assim, eu penso, meu Deus, não devia ter falado isso. Aí eu vou nele e falo, amor, você me desculpa que eu falei isso? Ele falou, o quê? Deixa pra lá. Então, às vezes, né, meu marido não quer me machucar, mas ocasionalmente, raramente, ele diz algo que me machuca. Ou a gente discorda, né? A gente entra ali numa dissensão. Isso aconteceu também ao longo da história da igreja. Vocês sabiam disso? Vocês já viram a treta entre o apóstolo Paulo e Pedro? E o apóstolo Paulo fala para todos os Gálatas que ele achou que Pedro foi hipócrita e ponto final. Depois ele vai lá e briga com Barnabé. Manda Marcos embora. Acontecem dissensões, né? E ele diz para essa igreja aqui de Filipenses, tudo bem, isso acontece, o nome de vocês ainda está escrito no livro da vida, vocês ainda são crentes, mas resolvam isso. Então, meu foco está em resolver.
Então, às vezes, o William fala coisas que ele nem dá conta, e eu fico lá sentado no meu lugar, porque tudo para mim é um estardalhaço, esperando ele se arrepender de uma coisa que ele nem sabe que ele fez. Parei com isso uns anos atrás, agora eu só chego para ele e falo assim, peça desculpa. Ele diz, pelo quê? Eu me peço desculpa. Ele, desculpa, eu, ok, muito obrigada. Não tenho problema com isso. Geralmente, a primeira pessoa a se desculpar é a pessoa que demonstra mais maturidade espiritual. Então, meu irmão, vai em direção disso, sabe? Procura buscar isso dentro do seu lar, no seu trabalho. Às vezes eu chego para ele e falo, olha, não importa mais quem está certo, quem está errado, embora eu esteja certa. Mas eu quero ficar em paz com você. Vamos ficar em paz, vamos ser gentil um com o outro. Vamos ser legal. Por favor, me perdoa. E, sinceramente, meu irmão, nunca aconteceu de eu pedir perdão para uma pessoa e a pessoa não me perdoar. Pode acontecer. Mas quando você chega numa postura humilde, sabe, por baixo, me perdoa, eu errei. Eu tropecei nesse lugar. Não devia ter falado dessa forma, não devia ter agido assim, não devia ter respondido desse jeito. Geralmente, o coração da pessoa se quebranta porque ela está ali desnuda. Esses dias eu vi um cara, um rapaz ensinando na internet, casais. E aí ele disse assim, se você vai começar uma discussão com a sua esposa, começa a discussão os dois nus. Tira a roupa. Ele falou, é a melhor fórmula de sucesso de um casamento. Por quê? Porque ninguém consegue brigar pelado. Ah! Ele falou, vocês vão se resolver muito rápido. Mas é porque você está ali vulnerável, entendeu? Agora pronto. Me enrolei. Romanos capítulo 12. Ronald, você edita isso, tá? Vivam em harmonia uns com os outros e não se orgulhem, mas estejam dispostos a se associarem com pessoas de baixa posição e jamais sejam vaidosos. Aqui, continuando no texto, deixa eu ver se essa versão está boa. Não, eu vou pegar a NTLH. Filipenses 2, versículo 3. Essa versão não é boa para você estudar, não, tá, meu irmão? Em casa. Mas a gente usa ela de vez em quando para poder entender melhor aqui qual que era a intenção do autor. Mas vamos lá. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Paulo começa, então, falando de comunhão, de amor, e 1000 coraçõezinhos, e estrelinhas, e unidade. Então, de repente, ele toca nesse assunto desconfortável, né? Que é a vanglória, que é a ambição, que é a comparação. Porque ele sabe que o maior inimigo da igreja está, na verdade, dentro de nós. E a questão sobre orgulho é que ele é muito relacional. A gente não seria orgulhoso se a gente fosse sozinho. Lewis também fala sobre isso. Ele diz, o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. A gente diz que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas, bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de serem mais ricas, mais espertas e mais bonitas do que os outros. Se todo mundo fosse igualmente rico, inteligente, bonito, a gente não ia ter motivo de orgulho. E aí, o que acontece? A gente trabalha em coisas que a gente não gosta, a gente faz dietas que a gente detesta, a gente realiza muitas coisas não pelo prazer de realizar, não pela alegria em completar aquilo.
mas porque a gente está tentando construir um currículo que impressione as outras pessoas, porque a gente se compara e tem vontade de se sobressair, a gente começa a se vangloriar. E você vai tentando ser cada vez melhor por causa do outro. Porque você está tentando, na verdade, preencher esse sentimento de impotência, esse sentimento de vazio. É por isso que o orgulho, ele é um inimigo direto do contentamento. Porque quem vive comparando não descansa. Vocês já viram uns vídeos na internet? De vez em quando eu estou no TikTok, eu vejo uns vídeos assim. A pessoa posta assim, a ânsia... Como é que é, gente? A ânsia de querer ali e o tédio de possuir. Você quer, e quando você tem... Nem era isso tudo. Porque o orgulho que não é preenchido, ele está sempre pedindo mais. Nunca está satisfeito. O Tim Keller fala que o ego, ele vive ocupado. Ocupadíssimo. Ele está sempre para lá e para cá, sempre fazendo coisas. E enquanto ele está ocupando o centro, não sobra nenhum espaço para comunhão. Não sobra nenhum espaço para unidade. Não sobra espaço para contentamento, para alegria. Filipenses 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, e que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o caminho para vencer o orgulho é imitar o Senhor Jesus Cristo. Paulo não está dando só um conselho moral bacana, entendeu? Ah, você quer ser legal? Você quer ser uma pessoa mais gente boa? Seja humilde. Ele não está dizendo isso. Ele não quer só isso. Ele está dizendo, tenham a mesma mente, o mesmo modo de pensar aqui é isso, a mesma mente de Jesus Cristo, vocês precisam funcionar como o Senhor. A única vez em que Jesus falou sobre ele mesmo, sobre o coração dele, sobre quem ele era, ele disse que ele era manso e humilde, não é isso? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É a forma como ele se descreve. Esse texto aqui, os teólogos acreditam que era uma canção. Que as pessoas na igreja primitiva cantavam isso, que era uma espécie de credo. Eles proclamavam isso o tempo inteiro, o esvaziamento do Senhor Jesus Cristo. Essa vontade, esse desejo de pensar em andar como Ele, de entrar no caminho dEle. Meu irmão, para pensar comigo, quando Jesus foi acusado, Ele não ficou na defensiva. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Depois que Jesus ressuscitou, ele fez o café da manhã para os discípulos. Ele entrou em Jerusalém como um rei, mas sentado num jumento. Eu, sinceramente, não entraria nem no meu cherry face. Não entraria. Cadê o William Hudson? Eu amo meu cherry face, mas eu ia falar, cadê minha carruagem branca? Meu carrinho é lindo, mas eu quero uma carruagem branca. E Jesus entra num jumento. Eu lembrei agora. Uma vez eu estava saindo com o Tito de carro de casa. E ali na rua de casa tem uma quadra de futebol. Então vem muitas pessoas de outros bairros, outros lugares. Quando tem campeonato, a rua fica cheia de carro. E aí nesse dia estava tendo campeonato e os carros que estavam lá na rua eram carros assim muito bonitos, muito chiques, né? E aí eu fui saindo com ele, com a Eva. E aí ele virou para mim e falou assim, ô mãe, a rua tá cheia de carro bonito hoje, né? Falei, meu filho, tá. Ele, uns carrão chique, né? Eu disse, carrão chique. Aí ele, mas então, e você? Eu falei, e eu o quê, Tito? Ele, você fica com inveja? Eu, Tito, com inveja por quê? Ele, não, porque seu carro é assim, né, mãe?
Eu falei, cara, o carro tá indo deixar a gente agora, no lugar que a gente precisa. Vamos ficar contente? Ele tá bom. É por isso que a gente precisa aprender com Jesus. E é por isso que ele disse, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso, humilde, simples. E quando a gente olha para Jesus, a gente sabe que a humildade custa. Para Jesus a humildade foi dolorosa, porque ela significou a crucificação. A crucificação era a forma mais degradante, mais humilhante, excruciante forma de morte conhecida naquela época. A crucificação foi inventada pelos persas. Eles acreditavam que se as pessoas morressem no solo, elas iam contaminar a terra e a terra era sagrada. Então eles levantavam postes, penduravam as pessoas ali. Mas aí os romanos olham para isso e eles falam, cara, dá para aperfeiçoar. Dá para a gente fazer um negócio bacana com isso. E aí eles transformam a cruz na pior forma de morte capital daquela época. Todos os não cidadãos romanos eram encaminhados para a cruz. E a cruz, como eu disse, era humilhante, excruciante, porque o sujeito demorava horas para morrer pendurado ali. Às vezes até dias, então isso aumentava a humilhação e aumentava a dor. O coração de quem está pendurado numa cruz, ele precisa fazer um esforço tão grande que em alguns momentos ele explode. Em algumas pessoas acontecia isso. Quando os soldados romanos eles cravam aquela lança em Jesus e ele coloca para fora basicamente água, é isso que está acontecendo, todo o sistema circulatório de Jesus está sobrecarregado. Ele estava sentindo a pior dor do mundo. E ele foi, meu irmão, humilde a esse ponto. O Deus, como eu disse aqui para vocês já outras vezes, que criou todas as estrelas, que estava lá, o verbo vivo de Deus, que viu tudo explodindo, a aurora nascendo, as estrelas amanhecendo, despertando. E ele disse, isso não é algo que eu devo reter, e ele se esvaziou disso. A pergunta inevitável é por quê? Por que Jesus fez isso? Por que ele se rebaixa dessa forma? Porque essa é a humildade, meu irmão, que fornece a única coisa que você e eu precisamos mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, que é o perdão. E por que Deus foi tão longe para nos perdoar? Porque Ele nos ama. Agora, porque Ele nos ama, eu não sei. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ah, meu irmão, sendo honesto, não tem nenhuma explicação lógica para isso. Eu conheço os meus pecados. Eu conheço as minhas motivações tortas. Eu conheço o meu orgulho. Mas ainda assim Ele decidiu me amar e eu sou profundamente grata por essa decisão. Mas a humildade para Jesus foi dolorosa. Agora, quando a gente traz isso para a gente precisa ser igualmente honesto. A humildade também vai doer. Não como ela doeu para Jesus, provavelmente, porque como o autor da carta aos Hebreus diz, a gente ainda não resiste até o ponto de derramar sangue, mas ainda assim isso vai custar. Dói engolir o seu orgulho. Isso vai custar o seu conforto. Talvez custe a sua reputação. Talvez custe mal entendidos, tempo, energia, dinheiro. Mas a humildade ela nunca é gratuita. E o Evangelho, ele chama a gente a pagar esse preço. Não só chama a gente a pagar esse preço, mas mostra que isso é possível. E quando isso acontece, meu irmão, é libertador. Libertador, porque embora a humildade ela custe algo, o orgulho custa ainda mais. É desgastante ser orgulhoso, porque você entra aqui por essa porta e você está preocupado com as pessoas, com aquilo que estão pensando de você, com as críticas que te fizeram. Ah, será que eu estou numa boa posição? Será que isso me valoriza? Será que as pessoas estão me vendo? Agora, a humildade baseada no Evangelho, ela liberta a gente desse cativeiro e ela conduz a gente a um descanso de autoesquecimento.
autoesquecimento. Essa humildade, meu irmão, ela não vai inflacionar o seu ego, mas também não vai esmagar ele, não. Ela satisfaz. Então, não se trata nem de você ter uma autoestima elevada, ok? Nem uma baixa autoestima. É você pensar sobre você mesmo aquilo que Deus pensa. A pessoa que é humilde de verdade, ela não se odeia. Também não se admira demais. A pessoa humilde de verdade é aquela que esqueceu de si. O Tim Keller fala que o ego da pessoa humilde funciona igual o dedo do pé. Existe, está ali, cumpre a função, mas não fica pedindo atenção. Eu estou aqui pisando, não estou pensando no meu dedo do pé. Eu estava quando eu estava com salto. Estava me apertando. Mas eu não estou pensando se ele está cumprindo a função, se ele só está existindo. E é por isso que a crítica não te destrói. É por isso que o elogio não te infla. A pessoa que é muito arrasada pelas críticas, geralmente ela está valorizando demais aquilo que as outras pessoas estão pensando. E a pessoa que se torna também indiferente a elas está se fechando para aprender. O Evangelho está oferecendo um caminho diferente. O apóstolo Paulo fala lá na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz: não me importa ser julgado pelos outros, também não me importa ser julgado por mim mesmo. O que interessa para mim? Minha satisfação em Cristo. Tanto que ele diz com uma honestidade incrível, né, com segurança. Ele fala: eu sou o pior dos pecadores. Porque o pecado dele não define a identidade dele. Esse é o autoesquecimento. Vocês estão entendendo? Umas semanas atrás, uma pessoa me ligou. E já era tarde da noite, mas eu atendi. E aí ele disse assim: Tatati, qual que é o modelo do seu celular? E eu falei: meu celular é o iPhone 11. O iPhone 11 que eu tinha desde 2020. E aí ele falou assim: é porque eu quero te dar um 16. Eu estou com o iPhone 16 aqui, eu vou te dar. 16 Plus, sei lá do que. Eu nem sabia que tinha iPhone 16. Aí eu falei: meu Deus, sabe quando você pensa rápido, você tenta raciocinar? E eu falei: o que é isso? Deve ser o preço de um Corsa? E aí eu falei: cara, não faça isso não. Não me dê esse telefone não. Ele: não, mas eu quero te presentear e tal. Eu falei: não, pelo amor de Deus, você quer me dar um presente? Eu falei: então vende esse celular e me dá um menor. Me dá, sei lá, um 15, 14, não sei. E ele ficou mal, triste, mas pegou e me deu um iPhone 14. E aí, quando eu contei isso para o William, ele falou: não estou acreditando que você fez isso. E eu achando minha postura, sabe, super humilde. Imagina, eu piedosíssima, eu fui contar isso para ele, falei: ele tem orgulho de mim. Ele falou: qual é o seu problema? Eu falei: William, o preço de um Corsa. Ele falou: não queria um Corsa, ele queria te dar um celular. Aí ele falou: Natália, isso não é humildade. E aí eu parei para pensar nas minhas motivações, porque o que eu senti quando ele me falou aquilo? Eu senti que, sei lá, eu estava colocando ele numa posição de abuso. Eu senti que depois as pessoas iam me julgar. Eu cresci como filha de pastor. Então, qualquer coisa que eu tinha de diferente, sabe, todo mundo já olhava. E aí, sabe o que eu fiz? Eu dei um trabalho para ele. Eu encontrei ele semana passada, ele falou: Tatati, até hoje eu não consegui vender aquele iPhone 16. Eu te dei o 14 e o 16 está aqui, eu não vendi. Tá vendo como que, sabe, é sutil? Era um orgulho meu. Eu podia ter pego também, vendido e dado de oferta para outras pessoas. Mas eu falei: não, ele vai achar que eu sou... O que ele vai pensar de mim eu aceitar esse presente assim, desse jeito? Eu tenho que dar uma resistência. Estou feliz com o meu iPhone 14, modo cinema e tudo mais. Mas podia estar com 16. Ou podia ter ofertado na vida de alguém. Pensei muito em mim. É por isso que o Tim Keller ele diz: humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. E aí, quando o ego descansa, meu irmão, o coração ele encontra paz. Para a gente finalizar, Filipenses 9, 2, 9.
A gente vai ler até o 11. Capítulo 2, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A humildade cristã nunca ela é um fim em si mesma, né? Ela é o caminho escolhido por Deus para poder nos conduzir à exaltação. E essa exaltação não acontece de acordo com a lógica humana, né? No caminho do reino de Deus, você precisa começar invariavelmente para baixo. Deus não constrói ninguém em lugares altos. Salmo 138, verso 6. Embora o Senhor seja exaltado, Ele atenta para os humildes. Então, Deus não está indiferente à humildade, Ele percebe, Ele acolhe, Ele favorece. Eu não sei se vocês sabem, mas o Jordão, quem é que já ouviu falar no Rio Jordão? O Rio Jordão, ele é o ponto mais baixo da terra. Vocês sabiam disso? Ele desce e ele termina bem lá no fundo. E é exatamente no Jordão que Deus vai escolher agir de várias maneiras decisivas. Israel só entra na terra prometida, só conquista aquilo que Deus preparou depois de atravessar o quê? O Jordão. Naamã só é purificado depois dele fazer o quê? Se descer, se colocar nas águas do Jordão, se humilhar. Jesus inicia o ministério público dele, fazendo o quê? Se colocando ali na fila dos pecadores e descendo as águas do Rio Jordão para o batismo. O padrão ele vai se repetindo porque o coração de Deus ele não muda. Antes da promessa a gente precisa descer, antes da exaltação a gente precisa se humilhar. E eu estou falando isso, meu irmão, não para você ficar todo aí pretencioso, sabe? Agora eu preciso ser humilhado, me humilhar para poder ser exaltado. Porque isso acontece naturalmente, né? Se você pensa assim, você já não é mais humilde. Mas é isso que a palavra de Deus diz. Este é o que atendo, o humilde e contrito de espírito que treme da minha palavra. Aquele que está disposto a depender de Deus, aquele que está disposto a se lançar aos pés dele. A humildade não é só um adorno espiritual bonitinho, mas é o lugar onde Deus escolhe habitar, onde Deus escolhe agir. E Deus não está te observando à distância, meu irmão. Quando você caminha em humildade, Ele se aproxima, Ele permanece. Amém? Ele restaura. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A graça abundante disponível para você. Deixa Deus moldar o seu coração hoje, amém? Se coloque de pé. Nós queremos orar por você. Para que Deus, meu irmão, te livre das opiniões alheias. Para que Deus te livre de si mesmo. Para que você consiga olhar para o Senhor. É por isso que a Bíblia diz que à medida em que nós o contemplamos, nós nos tornamos mais parecidos com Ele, porque a opinião dele reflete em nós. Sabe que uma outra palavra para glória, né? Kabod, é opinião. Então deixa que a glória de Deus te envolva hoje, que a opinião dele repouse sobre você e que você encontre descanso na humildade. Jesus. Se você precisa de poder de Deus para responder essa palavra, se você precisa de Jesus, a palavra ela aponta as fragilidades do nosso muro. O Espírito usa a palavra para apontar as áreas de fragilidade do nosso muro. Mas o mesmo Espírito, como Neemias, quando estava restaurando os muros da cidade de Jerusalém. A mesma palavra que diz, tem uma brecha ali. O mesmo Espírito que diz que Neemias significa consolador. Neemias significa consolador. O mesmo consolador que mostra aonde está a fragilidade.
assim como Neemias, o Espírito também diz: vamos, vinde e restauremos os muros. O Espírito Santo, ele está aqui não para trazer condenação, mas para trazer cura. Tudo aquilo que ele aponta, ele se responsabiliza para transformar. E eu quero perguntar, quem aqui precisa de ajuda para responder a Deus depois dessa palavra? O Espírito Santo quer te ajudar. Sai do seu lugar, nós queremos orar por você. Se essa palavra pegou você em algum lugar, se essa palavra em algum lugar disse, vamos lá, é você. O Espírito Santo também está agora te chamando para restaurar o muro. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você.